Quer dizer então que você está feliz com a lesão do Neymar. Quer dizer que você comemorou o fato do Neymar não poder exercer a profissão dele numa Copa do Mundo, no ponto mais alto da carreira de um jogador de futebol. Eu vou dizer nesse vídeo exatamente o que eu penso de você. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Claro que eu também vou falar das implicações da ausência do Neymar em campo. O que isso altera em termos de probabilidades, as condições de título do Brasil no Catar. Peço para você deixar o seu like aí no vídeo e ativar o sininho das notificações. É um vídeo prévio também de Brasil e Suíça. Uma satisfação para a galera aqui do canal. Hoje não foi possível gravar o Jorge Igor Responde, vai ficar para o próximo domingo. Eu tô levantando da cama de fato agora às 7 da noite do domingo. Então hoje foi um probleminha, aparentemente uma questão estomacal ou de origem viral e afetando toda a questão estomacal. Então foi um dia em que líquidos foram liberados do corpo por saídas não tradicionais. Foi um dia bem complicado. Então assim, não tinha a menor condição de fazer os vídeos mais cedo. Mas agora a coisa já melhora um pouco. E era um domingo de folga, né? Nessa cobertura da Copa. É natural que a gente trabalhe muito mais do que o normal. E tem sido assim na TNT Sports, porque a gente tem muitas lives para fazer, muitas horas de cobertura jornalística do evento. Então era uma rara oportunidade aí nesse período de ter o domingo com a família. A gente tinha programado algumas coisas. Enfim, nada aconteceu. Fiquei na cama, ouvindo os jogos da Copa do Mundo pelo rádio. Eu vi muito pouco na hora do almoço de Croácia e Canadá. Consegui almoçar um pouquinho de nada. E depois cama de novo, ouvindo lá Espanha e Alemanha, enfim. Até imaginei que não fosse possível gravar esse vídeo agora à noite, mas vai rolar. Vai rolar também no Aposta Ganha, ó. Clima de Copa do Mundo, Brasil e Suíça, larga lá o seu palpite no Aposta Ganha. Brasil e Suíça. Pensei, refleti bastante, mas eu fui em vitória do Brasil para esse jogo. Aposta Ganha, parceiro aqui do canal do Jorge Igor. Pega o seu celular e aponta a câmera para esse QR Code que está aqui. Eu vou falar primeiro das implicações em campo. O que isso altera o curso, a caminhada do Brasil na Copa do Mundo, para depois abordar essa questão mais pessoal aí da relação de algumas figuras com o Neymar. E algumas figuras que são públicas, né? E que não fazem a menor questão de esconder o ódio que carregam dentro de si. O que me espanta ainda mais. Porque elas não escondem e elas estimulam isso. Como são figuras públicas, esse comportamento ele é replicado por uma grande parcela da sociedade, né? Isso é muito preocupante. Mas em termos de montagem do esquema, do sistema que a seleção brasileira vai levar a campo, as informações que surgem falam da entrada do Fred no lugar do Neymar, e com isso você teria o Fred jogando ao lado do Casemiro e deslocaria o Paquetá para fazer a função do Neymar. Algo que o Paquetá consegue executar. Aliás, até disse isso no vídeo depois da vitória contra a Sérvia. O Paquetá, para você acomodar o Vinícius Júnior no time titular, o Paquetá acabou um pouco sobrecarregado na aproximação ao ataque, tendo que fazer uma função um pouco diferente, um pouco mais preso. Então a gente ganha um cara como o Paquetá, que tem a pisada na área, que tem o passe, que vai jogar por trás do trio, que tem uma dinâmica interessante, que pode muitas vezes cair pelo lado esquerdo e combinar jogadas com o Vinícius Júnior. Você não tem uma alteração tão significativa assim na dinâmica de jogo do Brasil, no sistema que, pelo que a gente vê, é o sistema principal na cabeça do Tite. Acho que uma mudança que você tem um pouco mais, não sei se profunda, mas um pouco mais significativa é a entrada do Militão na direita. Porque eu até fiz essa crítica aqui no primeiro tempo, acho que faltou muita aproximação dos laterais contra a Sérvia, alargar um pouquinho mais o campo, no momento em que os pontas tinham muita dificuldade, porque a marcação da Sérvia era muito forte, a gente vai ter menos ainda esse apoio. Isso pode gerar uma liberação um pouco maior do Alexandro pelo lado esquerdo, mas não contem com o Militão pelo lado direito contribuindo na construção de jogadas por ataque. Não, isso não vai acontecer. Vimos no amistoso contra a Gana o papel estritamente defensivo que o Militão cumpriu e acho que cumprirá nesse jogo contra a Suíça. Uma Suíça que eu acho que vai atacar até menos o Brasil do que a Sérvia. A Suíça vai fazer a seguinte conta. A Suíça vai olhar e vai falar, a Sérvia vai ter jogado antes. Se a Suíça empatar com o Brasil, ela vai a 4 pontos. E ela vai entrar na última rodada, nessa situação de empatar com o Brasil, precisando só empatar com a Sérvia. E segurar empate é uma coisa que os suíços fazem bem.
Então acho que vai ser uma Suíça ainda concedendo menos espaços do que foi a Sérvia. Acho que o Brasil vai ter mais dificuldade para achar o caminho do gol. E aí a ausência do Neymar ela pode ser preocupante nesse sentido. O Neymar ele atrai a marcação, ele atraiu as faltas, né? Ele tomou 9 de 12 das faltas cometidas pela Sérvia. A jogada do primeiro gol do Brasil tem a participação do Neymar. Dizer que o Neymar não é importante para essa seleção brasileira é uma tolice. Dizer que a seleção brasileira tem reposição para jogar sem o Neymar, para continuar competitiva sem o Neymar, é uma verdade. Eu acho que a ausência do Neymar provocaria mais estragos, por exemplo, na Copa passada. O Neymar, até verdade que o Neymar não chega bem fisicamente na Copa passada, né? Mas você não tinha do meio para frente a fartura de opções que o Tite tem agora. Agora eu acho que é algo que com a convocação, com a lista que o Tite levou para o Catar, é algo hoje mais fácil de ser mitigado do que foi na Copa do Mundo de 2018. Bom, e aí eu quero falar um pouquinho do comportamento das pessoas sobre o Neymar. Como eu disse aqui na introdução, essas pessoas que vibram com a contusão do Neymar, primeiro elas não são torcedoras da seleção brasileira, não são torcedoras de futebol e não são torcedoras do Neymar. No meio dessa galera aí, tem um público que consome futebol eventualmente e que torce muito mais por um candidato político do que por qualquer outra pessoa, do que pela seleção brasileira, do que pelo Hexa. São pessoas, algumas ganham a vida com isso, são profissionais nisso, em estimular o ódio contra o adversário, em criar na população esse efeito ali manada de todo mundo caminhar para essa mesma direção, de desejar o mal do cara, o cara que não está no mesmo lado que você, o cara que não está alinhado com você. Então essa galera, ela vive de mexer com o comportamento das massas. Ela vive de doutrinar as massas para o lado onde elas acham mais conveniente. E isso eu falo das figuras públicas, tá? Que não se dão respeito, que dizem combater o ódio e, na verdade, estimulam, alimentam o ódio, repassam o comportamento de ódio para as pessoas menos esclarecidas, com menos senso crítico e que gostam de gostam de fazer parte de alguma coisa, né? Fazer parte de um grupo, fazer parte de uma ideologia, fazer parte de um pensamento político, enfim. E aí ficam cegas. As pessoas estão, não todas, ainda bem, mas muitas pessoas estão absolutamente cegas. Aquilo que o seu líder ou o expoente daquele pensamento disser, o cara vai replicar, o cara vai dar o like, sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério. Poxa, será que faz sentido? Será que eu preciso concordar com 100% das opiniões de pessoas que estão alinhadas com o meu pensamento? Hoje tem uma galera que não faz esse raciocínio prévio, né? Vai no automático. Vai lá e replica. E aí, por não ter esse bom senso, esse senso de avaliação, as pessoas perdem totalmente o senso de humanidade. Eu vou dar para vocês um pouco de um depoimento pessoal. Quem é mais assíduo aqui, quem me acompanha com maior frequência, sabe que no ano passado, em 2021, eu tive o diagnóstico de um câncer de tireoide. O que é, nossa, assustador para qualquer profissional que trabalha com a voz, porque a tireoide ela fica é uma glândula que fica muito próxima das cordas vocais. Inclusive, quando você vai conversar com o cirurgião, quando ele vai te explicar os detalhes da cirurgia, ele diz assim, olha, tem um risco, tá, de lesão da corda vocal, de isso provocar uma paralisia temporária ou até mesmo definitiva, se o cirurgião não for muito cuidadoso e se ele não dispuser de toda a tecnologia disponível para evitar que essa cordinha vocal tão sensível seja machucada na cirurgia. Então ele me explicou, hoje não, hoje nos principais hospitais você tem lá o monitor de nervo, um fiozinho que desce pelo tubo da respiração na hora da cirurgia e ele dá um alerta sonoro. Se o cirurgião estiver se aproximando muito da corda vocal, ele apita, para você não ir para lá, porque senão você pode acabar com a voz de uma pessoa. Esse é um dos grandes riscos da cirurgia do câncer de tireoide, que é um câncer que tem uma taxa de cura muito alta, mas pode ter essa complicação. Para pessoas que não trabalham com a voz no dia a dia, é um fator que, beleza, se a minha voz ficar um pouco mais fraca, se eu não conseguir gritar tanto, tá bom, dá para conviver assim, desde que eu não fique mudo, obviamente. Para um cara que precisa de potência, precisa de um uso muito mais intenso, é um pânico. Gerou um pânico para mim. Foi muito difícil trabalhar isso na minha cabeça,
naqueles poucos dias que separaram o diagnóstico e a cirurgia. Por mais que eu tivesse muita certeza, muita segurança de que eu estava num ótimo hospital, com um ótimo cirurgião, que é o Dr. Roberto Elias, para quem eu mando um abraço sempre, por mais que tudo estivesse jogando a meu favor. Mas a gente é ser humano e o ser humano sempre pensa no pior. Pô, tá bom, vai dar tudo certo, mas e se acontecer o pior? E se eu não puder exercer mais a minha profissão? E aí tem todo um processo depois da cirurgia que também é emocionalmente muito desgastante, que é o processo de fonoterapia, de recuperação, porque quando você volta da cirurgia, a sua voz, por mais que a corda vocal tenha sido preservada, ficou tudo bem. Eu fiz exame pré e pós-operatório da corda vocal com uma otorrino. Mostrou que estava tudo perfeito. Como estava antes da cirurgia, estava depois. A corda não foi machucada, não foi manipulada, estava se movimentando normalmente, show. Mas existe um inchaço da área que você operou, né? Como o tornozelo do Neymar está bem inchado, inclusive. Existe um inchaço e até esse inchaço diminuir, esse inchaço ser drenado, a sua voz não vai sair do mesmo jeito. Porque a área está inchada, a corda vocal para sair o agudo, o grito, por exemplo, a corda vocal ela sobe, né? Ela sobe e desce. Se está tudo inchado, coitada, a corda vocal vai fazer uma força para subir, não vai conseguir. Vai cansar e vai descer. Então o grito não vai sair. E isso dentro da minha cabeça foi horrível. Tá bom, mas é normal. Aí a fonoaudióloga, a doutora Ana Cravo, me explicava: Jorge, é porque está inchado, a área do pescoço está inchada, a manipulação é muito severa, foram 7 horas de cirurgia, você abre isso aqui tudo, isso é complicado. Mas volta, o inchaço diminui ao longo dos meses seguintes com com o trabalho de fonoterapia, a voz volta, fique tranquilo. Mas você acha que a gente fica 100% tranquilo? Você acha que a gente vai deitar 100% seguro de que vai voltar? Mesmo com todos os profissionais te dizendo, vai voltar, calma, relaxa. Mas é instintivo, a gente teme pelo pior. Porque a minha família depende disso aqui. Porque a minha carreira, os meus objetivos e os meus sonhos profissionais dependem disso aqui. A minha corda vocal precisa estar funcionando. Sem ela, eu não sou profissionalmente nada. Eu vou ter que ir para uma outra área que não vai me dar a mesma satisfação, que talvez não me dê a mesma condição de cuidar da minha família. Então, é um pesadelo você viver isso. Imagina o que é para um cara, tudo bem, ele não tem a mesma condição financeira que eu, ele está resolvido, ele está rico, ele está milionário, ele pode parar de jogar bola hoje, que as próximas gerações da família dele estão garantidas. Eu sei que é muito menos vida ou morte para ele do que é para mim. Mas esqueça isso. É o sonho profissional de alguém que batalhou muito para chegar onde chegou, que passou, como quase todo brasileiro, por muitas dificuldades na sua infância, que não veio de família rica, que não veio de berço de ouro e que, como qualquer jogador de futebol, independentemente da sua história e da sua trajetória, ele quer realizar, ele quer desfrutar de uma Copa do Mundo. Ele não ganhou uma Copa do Mundo até hoje. O Messi também não ganhou, o Cristiano Ronaldo também não ganhou. Para eles, é muito importante uma Copa do Mundo. Para consolidar uma carreira vitoriosa, ganhar uma Copa do Mundo é fundamental. E tirar o sonho de alguém é algo muito triste. Uma contusão, tirar de alguém essa possibilidade é algo muito triste. Eu não consigo sentir nada diferente de nojo, de asco e das piores sensações possíveis. Alguém que deseja o mal de outra pessoa. Alguém que não sabe o que é a angústia de um profissional não poder utilizar sua ferramenta de trabalho porque ela está machucada e viver a incerteza. Puxa, eu vou conseguir a tempo de realizar, de alcançar esse objetivo profissional? Poxa, eu passei 4 anos projetando isso, trabalhando para isso, me cuidando para isso e não vai acontecer. É um momento tão triste. E aí eu entro na rede social e vejo pessoas comemorando. Eu vejo pessoas postando vídeo sorrindo. Ai, que bom que o Neymar tá fora, né? Porque eu não vou precisar torcer pro Neymar. Que tipo de doença, de psicopatia tomou conta das pessoas hoje? Eu repito, muita gente que estimula esse tipo de comportamento não faz por ideologia, porque o voto do Neymar foi numa pessoa que provocou muito mal ao país, e a gente pode até discutir isso, né? O voto do Neymar foi em alguém absolutamente incompetente para a função e que cometeu erros gravíssimos e que tem mortes nas costas na pandemia. É verdade, é verdade. Mas essas pessoas, algumas, elas não estão preocupadas de fato com isso. Não estão. No fundo, elas estão preocupadas em manter uma base fiel a elas e uma base que odeie tudo que vem do lado oposto, tudo que não está alinhado e fechado com os seus interesses. Eu não caio nessa
Eu não caio na galera da empatia, do amor, na galera da bondade, eu não caio não. Pelo contrário, são esses aí os primeiros a estimular o ódio. Quem faz muito questão de levantar a plaquinha, sou contra o ódio, precisamos acabar com a cultura do ódio, é quem tem, na primeira oportunidade, é quem vai lá e destila tudo isso de ruim contra uma pessoa, todos os sentimentos ruins contra uma pessoa. Se a gente quer construir uma sociedade melhor, esse comportamento precisa ser o primeiro a mudar. Ou a gente cria uma interlocução com quem pensa diferente, ou a gente baixa a temperatura, ou vai ficar cada vez mais insuportável viver isso aqui.